Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você já saiu da escola e passou o dia todo pensando em coisas que você não queria e não deveria estar pensando? Seja numa menina que você achou bonita e fica na tua cabeça, seja num cara, o cara mais popular da escola, o cara que todo mundo gosta e você queria ser ele, ou seja simplesmente numa foto ou num vídeo que mandaram no grupo do WhatsApp da escola. E parece que isso não sai da tua cabeça. E aí chega aquele momento lindo de você orar pra Deus, você não consegue, porque tua cabeça tá toda bagunçada. E sabe o que é isso? Não é um sinal de que você é fraco, mas é um sinal do como a escola tá moldando a sua vida, porque querendo ou não, é o lugar onde você passa mais parte do seu tempo. E nesse vídeo eu vou te mostrar realmente o que tá acontecendo na sua cabeça em relação à escola, e eu vou te dar 3 atitudes práticas que você vai fazer para você não ser arrastado por isso. Então fica aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Alisson e nesse canal aqui eu trago a vida com Deus de forma simples e prática e leve para você entender realmente o que Deus quer falar com a gente e como vencer essas maluquices do mundo, como ser um filho de Deus no meio de todo esse mundo. Então já deixa o seu like para você receber mais vídeos como esse, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aqui com aquele seu amigo que precisa vencer esses problemas da escola. Sem mais conversa, vamos pro vídeo. Essa aqui é a escola e essa aqui é a sua mente. Toda vez que você vai pra escola, você é bombardeado com um monte de informação e de coisas que entram na sua cabeça. Primeiro, com aquela menina ou com aquele cara que você quer se relacionar. Pô, é uma menina bonita, um cara bonito. Eu quero ter um namorado como aquele, eu quero ter aquela pessoa do meu lado pra me relacionar. Você é bombardeado talvez com conteúdo bom também, que os professores ensinam. Eu não sei como que tá hoje em dia, mas na minha época, no colégio que eu estudava, não era tão bom assim e eu tinha que aprender coisas que na verdade nem ia agregar pra nada. Outro ponto, você é bombardeado pelos grupinhos, pelas pessoas que você quer fazer parte daquele grupo. Pra você fazer parte daquele grupo, você tem que ser de um jeito, você tem que ser um cara descolado, um cara legal. Você é bombardeado também pelo aquele cara bonitão ou aquela menina bonitona que tem acesso a todo mundo. Todo mundo gosta dele, ele se relaciona com várias meninas, a menina se relaciona com vários caras. Pega todo mundo, fica com todo mundo. Eu quero ser aquele cara. Inconscientemente, a nossa mente pensa, eu quero ser aquela pessoa. Eu quero estar no lugar daquela pessoa. Também tem os memes no grupo do WhatsApp, que muitas vezes não agregam em nada, mas sempre estão jogando lá. E querendo ou não, cai uma coisinha que a gente não deveria ter visto lá. Uma pornografia, uma conversa sexual. E isso vai fazendo mal pra gente. A gente é bombardeado com várias informações. E você vai pra escola achando que você vai aprender uma matéria. Mas na verdade você tá sendo formado o dia todo por esse ambiente aqui, ó. Por tudo isso daqui. E o menos que for, talvez seja a matéria que você tá aprendendo ali. E você tá em constante formação com o ambiente que tá te moldando. E o problema não é a escola em si, mas é você entrar lá sem saber o que tá acontecendo, sem saber quem você é, sem saber qual que é a sua identidade. E a Bíblia diz muito em Romanos 12 pra gente não se conformar com este mundo. E a palavra conformar aqui é como se fosse, sabe aqueles caras que moldam um vaso de barro, que ele vai apertando o vaso de barro ali e ele vai moldando, vai criando como ele quer. A palavra conformar se remete a isso. Então o que quer dizer com a gente não se conformar com esse mundo? É a gente não moldar o nosso cérebro com esse mundo, com as coisas desse mundo, porque o ambiente vai nos influenciando, e conforme ele nos influencia, ele vai moldando a nossa característica, vai moldando você a ser querer ser uma pessoa que você não é, vai moldando você desejar pessoas que você não deveria desejar, vai moldar você a querer só pensar bobagem com as conversas que você escuta na escola, que você fala no WhatsApp, e é isso que a escola vai fazendo com você, ou qualquer outro ambiente que você está inserido. E o primeiro passo para a gente vencer isso é você enxergar. Você entender como tudo isso funciona, que foi o que eu expliquei aqui pra você. Agora vamos pra segunda parte. O segundo ponto é que você e eu, nós somos criados pra ser influenciados. Tá vendo esse desenho aqui? Essas são as más companhias e aqui elas te puxando pra longe do propósito que Deus nos criou. Mas por que isso acontece? Porque, cara, a nossa natureza é pecaminosa. E muitas vezes o ambiente da escola tá naquela pecaminosidade ali. Não tem uma base cristã ali pra poder te influenciar pra uma coisa boa. E isso vai te arrastando pra longe. Em 1 Coríntios diz que o seguinte, que as más companhias corrompem os bons costumes. E é isso que eu acabei de dizer, porque o nosso coração é pecaminoso. Quando ele vê um pecadinho ali, ele vai querer correr pra fazer aquilo. Então é isso que a gente tem que ter consciência. E isso não é uma fraqueza só sua. Uma fraqueza que só você tem, é uma fraqueza que todos nós temos, porque Deus criou a gente para ser influenciado. O nosso coração tem um buraco desse tamanho, tem um buraco gigantesco, que só é preenchido com Deus. Só que a gente vai tentando colocar outras coisas no lugar, outras coisas que não nos preenchem completamente, porque esse lugar foi feito para Deus. E aí que a gente começa a botar o pecado, botar as coisas que os nossos olhos carnais cobiçam. E aí que a gente tem que tomar cuidado.
A questão não é se você vai ser influenciado. A questão é por quem você vai ser influenciado. Você vai ser influenciado pelo aquele grupinho do WhatsApp que só fala bobeira, que só perde tempo ali mandando mensagem toda hora. Você vai ser influenciado pelo aquele teu amigo que tá te botando pressão, falando que você é um virgão, que você não fica com ninguém, que você não pega ninguém. Ou aquela amiga, né? Para as meninas também, essa questão. Você vai ser influenciado por olhar aquele cara que fica com todas as meninas, é o cara popular, o cara que tem a atenção de todos, o cara que é legalzão, até os professores gostam dele. Você vai ser influenciado por isso? O problema é que quando essas coisas chegam na gente, a gente quer ser essa pessoa, a gente quer fazer isso que estão falando pra gente poder ser aceito. Isso não é uma amizade, não são amigos que você tem, são armadilhas que estão aparecendo na sua vida. E eu não tô falando aqui pra você se isolar de todo mundo, pra você falar, não, eu sou santo, galera, então tchau, eu não quero mais ter contato com vocês. Não. Isso é uma arrogância, e Deus abomina a arrogância. Mas eu tô falando pra você ter consciência de quem te influencia, das pessoas que estão moldando quem você é. Porque não adianta você dizer que você não é moldado, você é. Todo ser humano é assim. A gente é moldado pela maioria, então a gente tem que tomar cuidado. E aqui o ponto é, tenha consciência de quem tá te moldando. Porque no final do dia, você sempre vai ser parecido com quem você anda. E o terceiro ponto é a cobiça e a sexualização. A sexualização. Uma coisa que muitas pessoas não falam que acontece na escola, por, sei lá, terem menores ali, terem, sei lá, mas isso daqui existe dentro das escolas. É, por exemplo, a calça apertada que a menina usa, e aquilo chama a atenção aos seus olhos vão olhar, você tem que saber o que fazer diante disso. São as mensagens no WhatsApp, como eu tô batendo aqui, é o cara que influencia a sua masculinidade, achando que você tem que ser o bam e ficar com todo mundo. Ou a menina que você olha, e você que é menina, você olha pra aquela menina e acha que tem que ficar com todo mundo, porque a vida tem que ser assim, eu quero fazer o que eu quero. Não é isso. A gente não foi criado por isso. E o foco, a raiz disso tudo aqui, é a cobiça. A gente quer o status dessas pessoas. A gente quer ser amado. A gente quer ser aceito. A gente quer ser o centro das atenções. E Jesus, em Mateus 5:28, diz uma coisa aqui, que só de olhar você já cometeu adultério. Só de você olhar para uma pessoa, você já tá cometendo adultério na sua cabeça. Você pode achar que isso é só para os adultos, para aquele que já tem um casamento, para aquele que já tem um relacionamento. Não. Você tá olhando para aquela pessoa e desejando ela. E eu não tô falando aqui para você não achar o que achar bonito, ver o que é belo. Nossa, essa menina, esse cara é bonito, são bonitos. Não, eu não tô falando disso. Eu tô falando do desejo sexual, de como você alimenta isso na sua cabeça. Talvez você pode pensar, mas eu não alimento isso na minha cabeça. Mas, consequentemente, se você não botar uma barreira ali nesses seus pensamentos, isso vai girando e vai te levando pra sexualização. E quanto mais você vai colocando esses pensamentos, os seus olhos vão olhando e vai absorvendo isso, mais ele vai ficando bagunçado, mais ele vai caminhando pra longe de Deus. Porque você começa a achar que é normal você sexualizar as pessoas, de você começar a querer tratar as meninas como um objeto, como um troféu. Ou a menina aí tratar os caras como um troféu. Eu fiquei com doce, fiquei com um monte. E você começa a achar tudo isso normal. E fala assim, é normalizado isso daqui. Todo mundo faz. Mas deixa eu te dizer uma coisa que a tua mãe diz. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você, primeiramente de tudo, no primeiro de tudo, você é filho de Deus. Nós não devemos trair o nosso Criador. Não que a gente não vá ser perfeito, mas a gente saber lidar com essas pequenas coisas. Um filho de Deus não mede o valor dele com base no que os outros dizem. Com base de ser o mais popular, com base de ficar com mais pessoas, com base de falar mais palavrão, com base no que o seu grupo diz. Não. Você se mede com o que Deus diz que você é. Você se mede com o que Deus fala pra nós. E agora vamos pra parte prática aqui, sem teoria, e vamos para as atitudes que você faz para você se blindar, para você ter um escudo diante de tudo isso que a escola te bombardeia. Porque não adianta você usar dessa desculpinha e falar, eu não vou mais pra escola, eu odeio escola, então eu não vou pra escola porque lá eu vou pecar, lá eu vou ser corrompido pela escola. Não, você tem que saber viver no mundo, você tem que saber viver como um filho de Deus. Primeiro, atitude, treinar o seu olhar, saber como que você olha para as coisas. Jó disse muito bem isso daqui, fiz uma aliança com meus olhos. No que ele estava dizendo essa questão? Que ele fez uma aliança mesmo com os olhos dele, que ele ia saber filtrar as coisas que entravam pela visão dele. E a gente pode expandir mais isso daqui, a gente filtrar o que entra pelos nossos ouvidos, o que a gente pensa. Então, quando você olhar por uma menina ou por um cara, se vir aquele pensamento de sexualização, corta. Se vir aquele pensamento de desejo, corta. Se você olhar para aquele cara ou para aquela menina popular, nossa, começa a vir aquela cobicinha no teu coração, corta, rebate, fala assim, um filho de Deus não deve pensar isso.
O maior reconhecimento que eu tenho é do meu Deus Criador. Entendeu? E você saber barrar isso. Segundo ponto, filtrar o grupo que você anda. Cara, é um pouco difícil, complicado esse assunto aqui, mas é você saber com quem você anda. Se o seu grupo te leva a mais a falar palavrão, a mais quebrar os princípios que Deus deu pra nós como filhos de Deus, você tem que cortar. Não precisa sair escrachadamente do grupo do WhatsApp, nem nada. Cara, só bloqueia. Começa a filtrar o que você vê. Como eu disse no começo, tenha consciência de que isso te faz mal e filtra, cara. Começa a não andar muito com aquelas pessoas, porque senão isso vai te corromper. Não é pra você ser um arrogante e falar, não, galera, não quero mais papo com vocês. Não, é você ir se distanciando aos poucos. Terceiro, saber quem você é antes de você entrar na escola. Antes de você entrar na escola, ora, cara, você sabe das dificuldades que você tem lá. Então ora, pedindo ajuda pra Deus, pro Espírito Santo assim mesmo. Espírito Santo, me ajuda. Sem oração genérica, você fala, Espírito Santo, me ajuda, me guia na escola com esses pensamentos impuros. Eu tenho pensamento impuro por fulanos. Eu às vezes quero ser como aquela pessoa que é popular. Lá tem muita conversa de besteira. Me ajuda a se afastar disso. É você reconhecer quem você é. É você colocar ponto e falar, cara, o meu caráter não pode ser moldado a esse mundo. Eu tenho que saber viver nesse mundo e fugir dessas coisas que me influenciam para as coisas erradas. Essas 3 atitudes aqui, elas não vão fazer a tentação sumir para sempre. Tipo, nunca mais você vai ter. Mas essas atitudes vão fazer ser mais fácil você resistir e fugir dessas coisas que te influenciam. E isso é uma lição zona pra vida, cara, que vai mudar toda a sua vida. Você vai começar a analisar o ambiente como um passo atrás. Como assim um passo atrás? Você vai dar um passo atrás da sua consciência e ver, pô, eu tô sendo influenciado aqui. Pô, eu não deveria fazer isso. Pô, nesse dia eu falei essas coisas só pra ser aceito por essas pessoas. E você dá um passo atrás e vê as coisas erradas que você tá fazendo. E cara, eu sei que você busca por uma mudança. Talvez não ficou bem explicado alguns passos aqui, mas no meu método Firmes até o Fim, eu trago tudo esmiuçadinho. Como funciona o pecado na nossa vida, como a gente luta contra ele, como a gente blinda a nossa mente, o nosso coração, como ler a Bíblia, como entender mais de Deus, como se aproximar mais de Deus. É que aqui no YouTube eu não tenho esse tempo pra detalhar bem, porque senão o vídeo não vai ter tanta retenção. Mas lá, no meu método, ele explica tintim por tintim como você ser firme até o fim. O link tá aqui na descrição, completinho, aulas gravadas, um conteúdo perfeito para você se aproximar de Deus. E se fosse você, não perdi essa oportunidade. E para encerrar, vamos fazer uma oração? Deus, em nome do seu Filho Jesus, eu oro por todos que estão ouvindo esse vídeo aqui, que tem essas dificuldades na escola, que a partir desse vídeo estão vendo agora o quanto a escola influencia nos seus pensamentos diários, influencia no relacionamento com o Senhor. Então eu peço, ajuda a vencer todos esses pensamentos de luxúria, ajuda a vencer todas essas tentações, essa vontade de ser aceito, essa vontade de fazer parte, de ser incluso no grupo, essa vontade de agradar as pessoas. Que primeiramente eles entrem na escola pensando assim, eu sou um filho de Deus, então eu devo a partir disso moldar o meu caráter e não ser moldado pelo caráter do mundo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha o vídeo com aquele seu amigo que precisa ouvir, deixa o like, se inscreve no canal. E pra quem não me conhece, eu sou o Alisson, um beijo, até mais e tchau.